E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não trago nenhum vídeo para esse canal aqui. Tava pensando o que eu deveria falar, daí eu peguei esse livro, Dom Casmurro, que é um dos livros da literatura brasileira que eu mais gosto. E queria falar um pouco sobre ele. Ele é um livro escrito pelo Machado de Assis, né, esse cara aqui da foto. É um clássico da literatura brasileira. O primeiro contato que eu tive com esse livro foi no ensino médio, muito tempo atrás já, faz muito tempo, lá em 2005, 2006. Na aula de português, a professora ela passava livros pra gente ler. Hoje nem sei como que é essa molecada, ela lê livros ou não lê. E a gente tinha que ler esse livro e apresentar tipo um seminário sobre ele e tal. Eu acabei gostando, comprei uma cópia de sebo, a primeira cópia acabou se desgastando, daí eu comprei essa aqui, essa capa, com essa capa dura, que dura muito mais do que aquela capa, é a capa mole, né? É um livro bem bonito esse. É um texto integral, né, que traz todo o texto original que o Machado de Assis fez. E é uma edição especial de 125 anos, pela editora Garnier. A Garnier, inclusive, foi a primeira editora que publicou esse livro, lá em 1844. Tem um português muito bonito, assim, muito bem escrito. Um português que já não se fala mais, se perdeu no tempo. E o que eu queria falar, a história é um pouco sofrida, né? O Bentinho, que é o personagem principal do livro, ele é apaixonado pela Capitu, que é a vizinha dele. Os dois, no início da história, têm ali os seus 14, 15 anos, mais ou menos. E o Bentinho, a mãe dele se chama Dona Glória, se eu não estou muito bem enganado, porque já faz um tempinho que eu li esse livro. Mas a Dona Glória tinha prometido que o Bentinho ele entraria no seminário, assim quando ele se tornasse rapaz. Porque houve uma promessa, ela não podia ter filhos, e rezou para que o Bentinho viesse ao mundo saudável. A criança acabou vingando, e ela fez essa promessa. E o Bentinho, claro, né, ele estava com 14 anos, ele não ia querer entrar no seminário, porque ele estava apaixonado pela vizinha. Ah, fala aqui, ó, Dona Maria da Glória, a mãe dele. E daí o livro todo não acontece muita coisa, assim, não é um livro de ação nem nada. É ele simplesmente narrando a vida dele, falando o que aconteceu. Inclusive, no início do livro, ele já narra como um homem velho. Daí todos os parentes dele já estavam mortos. Esse que é o diferencial da história. Ele até fala no início que ele gostaria de atar as duas pontas da vida. Assim, na velhice querer recriar a infância ou a juventude. Por exemplo, ele, depois de velho, mandou construir a casa onde ele mora atualmente, igual a casa da infância. Eu acho uma história bem sofrida isso. O cara, na velhice, já querer recriar aquilo que ele perdeu na juventude. Por isso que eu acho que é um livro um pouco... É um pouco niilista esse livro aqui, tá? Ele termina com... Assim, ele não termina assim de uma maneira muito feliz. Não sei se vocês já leram ou não. Ele basicamente termina sozinho na casa dele, vivendo a vida normal, né? Mas enfim, ele se apaixona pela vizinha, quer ficar com a vizinha, mas não pode porque a mãe prometeu que ele deveria ir para o seminário. Mas ele, junto com a Capitu, eles acabam assim tramando umas ideias para ele não ir. Não dá muito certo, ele acaba indo de qualquer forma. O seminário é bem perto da casa dele, inclusive, nem era longe. Ele vai pro seminário, mas eventualmente acaba retornando e se casa com a Capitu, que era a vizinha dele, que ele amava assim por toda a vida. Mas o triste
é que o casamento parece que não deu certo. Ela engravidou a Capitu e o filho deles era muito parecido com um amigo do Bentinho. O Bentinho tinha um amigo e ele suspeita que a Capitu traiu ele justamente com esse amigo. Daí a grande questão desse livro é se houve traição ou não houve. Alguns dizem que houve, outros falam que não houve. Fica por conta do leitor interpretar se houve ou não houve. Muitas pessoas falam que houve, outras falam que não houve. Depende da época, né? Cada época, cada geração tem uma interpretação diferente. Alguns anos atrás, muita gente falava que houve traição. Então... Hoje em dia já falam que não houve, que o Bentinho estava doido, que ele era, como que se diz, muito ciumento e também tinha mania de perseguição. Aquele filósofo Pondé, aquele de óculos, aquele cara careca de óculos, ele mesmo é partidário dessa versão que não houve traição, tudo se trata de um delírio, uma crise de ciúmes do Bentinho por cima da mulher. Bom, o que eu acho? Eu acho que talvez tenha ocorrido uma traição, sim. Eu penso que sim. Tenho provas? Não, acho que ninguém tem provas porque o Machado de Assis fez de tal forma que ninguém pudesse descobrir se houve traição ou não houve traição. Desde essas épocas aqui já acontecia essas coisas de traição, do cara ser corno ou não. Isso não é das épocas atuais, sempre existiu, sempre houve. Hoje em dia é bem diferente, né? A dinâmica dos relacionamentos. As pessoas, elas muitas vezes começam a namorar, já vão morar juntas, nem se conhecem um outro, nem tem aquele espaço para ter um namoro duradouro, para você ver, conhecer a pessoa de fato como ela é. As pessoas já vão morando junto. Eu fiz isso aí, me lasquei, não recomendo para ninguém. É uma dinâmica bem diferente dos relacionamentos hoje em dia. Às vezes você arruma uma pessoa que já foi até casada outras vezes, né? Já teve outros relacionamentos, já morou junto com outros homens. Eu falo assim, não façam isso, porque a pessoa geralmente vai cometer os mesmos erros com você que cometeu com os anteriores, com os ex-anteriores. Ela vai cometer os mesmos erros. Eu digo, não recomendo. Mas as dinâmicas mudaram, né? A modernidade tomou outro rumo, o nível de pensamento das pessoas foi modificando. Houve essa queda da religiosidade das pessoas. As pessoas não respeitam mais as regras do cristianismo, né? Que proíbe sexo antes do casamento, proíbe, enfim, casamento, simplesmente morar junto com outra pessoa. As pessoas já não respeitam mais esse tipo de coisa, né? Caiu para escanteio esse tipo de pensamento. E hoje em dia as pessoas até creem que é uma coisa bem antiquada. Até enxergam como anormal, né? Uma pessoa que ali namora por um certo tempo, espera um certo tempo antes de ter uma relação. Isso é visto como anormal nos dias de hoje. Mas eu, assim, embora eu não tenha feito isso, eu até digo que isso é bom, sabe? Você dar uma esperada antes de se comprometer assim com uma pessoa. Porque daí você conhece bem. Se você não conhece, pode dar um rolo, pode dar problema. Era isso que eu tinha pra falar. Eu recomendo esse livro aqui, é muito bom. Eu trouxe num vídeo passado o livro do Goethe, do alemão. Eu disse que ele era uma versão do Machado de Assis alemão, né? Esse aqui é o Machadão mesmo, talvez o maior escritor da literatura brasileira. Eu recomendo esse livro, muito bom. Todos os livros do Machado, acho que são muito bons. Vale a pena você ler. É um português bem bonito, um português assim que já não se fala no dia atual. E fica aí recomendado. Valeu!